Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda. E como vocês viram semana passada, foi o nosso último vídeo sobre a série de relacionamentos. Então agora a gente vai começar a falar de outros temas um pouquinho mais profundos para vocês se ligarem mais. E o tema dessa semana é sobre devocional, que é um tema que eu sei que muita gente não faz a devocional, não sabe muito bem o que é devocional. E a gente vai meio que tentar explicar para vocês aqui como é que é. Lembrando que isso tudo que eu falar aqui nesse vídeo não é uma regra. Cada um tem o seu momento com Deus, cada um tem a sua forma de ter um momento com Deus. Então você pode criá-lo isso, mas se você não vive esse momento, quem sabe esse vídeo não seja uma luz no fim do túnel para você, beleza? Eu queria diferenciar com vocês agora duas coisas. A primeira coisa é sobre a nossa vida devocional. O que seria uma vida devocional e o que seria o seu momento devocional, o seu momento a sós com Deus. Então, a vida devocional é um pouquinho diferente. Eu, particularmente, aprendi a viver uma vida devocional há pouco tempo, não tem muito tempo isso. E você começa a perceber essas coisas principalmente quando você começa a ver Deus nas pequenas coisas do seu dia a dia. Quando um pássaro passa na sua janela e você consegue ver Deus ali naquele momento. Quando você acorda e você conversa com Deus, a primeira pessoa a conversar com você seria Deus. Então, são nessas pequenas coisas que você começa a viver uma vida devocional. E lá no dicionário diz que devocional é uma devoção a alguma coisa que você acredita, é uma entrega e uma definição que eu gostei bastante, que é uma dedicação zelosa. Então você zela por aquela dedicação, você presta atenção naquela dedicação. Então guarda isso com você. Lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho. Não sei se você conhece um canal aqui no YouTube chamado Jesuscope. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhadinha. E eles têm um vídeo sobre devocional e que a Val, que é quem apresenta o vídeo, ela faz uma comparação muito interessante sobre nossa relação com Deus. E ela usa a comparação entre um homem e uma mulher mesmo, uma relação mais íntima entre um homem e uma mulher. E a gente tem que ser mais ou menos assim com Deus. A gente tem que se despir de qualquer coisa, a gente tem que ser nós mesmos na frente de Deus, sem máscaras nenhuma, e ser apenas nós, apenas a Milena, apenas o Gabriel, apenas você, diante daquele que criou você todinho, inteirinho, e planejou toda a sua criatividade, todos os seus objetivos, tudo certinho, é você se despir diante dele. E como a gente estava falando sobre vida devocional, como que a gente aprende a ver Deus nas pequenas coisas? Eu particularmente dei um flash na minha vida quando eu percebi que o meu momento com Deus não era só mais na oração. Eu não conversava mais com Deus somente na oração antes de dormir, como a gente faz. Normalmente a gente está até cansado e até dorme no meio da oração, porque eu sei que você já viveu isso. Mas eu me pegava durante o dia conversando com Deus, assim, no ônibus, indo para o curso, no metrô, em qualquer momento eu me via conversando com alguém. E aí algumas pessoas podem até achar que você é meio maluco, mas você está ali conversando com alguém que te ouve, que te responde. Então, quando você começa a perceber essas pequenas coisas de Deus na sua volta, é que você está começando a viver uma vida devocional, uma vida de devoção a alguém que você acredita. E o outro lado da moeda é sobre a sua vida a sós com Deus. Assim como um casal que precisa ter a sua intimidade, que precisa ter o seu momento juntos, a gente também precisa ter os nossos momentos com Deus. E lá em Mateus 6:6 diz assim, é um versículo que vocês conhecem muito, mas eu vou ler na mensagem, que é um pouquinho interessante. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: entre num lugar, de preferência o seu quarto, que é um lugar mais íntimo, feche a sua portinha e crie um momento com Deus. É esse momento que só tem você e Ele e mais ninguém, um momento de intimidade, um momento que você vai contar todos os seus pecados e se arrepender deles. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber das suas orações. Esse momento é só entre você e o Pai. E se você não está muito nessa vibe, porque às vezes a gente realmente não está numa vibe muito para conversar com Deus, às vezes a gente está com um tempo muito corrido, mas aí você pode fazer uma coisa que às vezes me ajuda muito. Crie ambiente para o seu momento com Deus.
E às vezes uma pequena coisa pode despertar um momento com Deus incrível. E para mim sempre acontece através da música. Às vezes eu não estou muito afim de conversar com Deus, às vezes eu não estou muito afim de ter aquele momento, mas sei lá, às vezes toco uma música, às vezes eu boto uma música para tocar e aquilo me desperta um sentimento tão grande que eu fico com vontade, como diz aqui no versículo, de começar a perceber a graça de Deus. E aí você fica com uma vontade imensa de conhecer um pouco mais do Pai que está lá no alto, mas que na verdade está aqui pertinho da gente e que ouve as suas lamentações e que te ajuda e te dá resposta para tudo nessa vida. Vale lembrar também, como às vezes a gente sempre cita, que a gente vive num mundo que é pós-moderno e que a gente tem sempre a tecnologia à nossa volta. Então que nesse momento você tire a tecnologia de perto de você. Esquece um pouquinho o WhatsApp, esquece um pouquinho o Facebook, esquece um pouquinho o contatinho que você está conversando e cria esse momento com Deus, porque a gente só dá prioridade para aquele que a gente ama. Então, se você tem namorado, se você tem namorada, você gosta de conversar com essa pessoa porque você ama aquela pessoa. Ou até mesmo um amigo, seus familiares. Então, se você ama a Deus, esse é o momento para você separar uma parte do seu dia para conversar com Ele. Você precisa priorizar aquele que priorizou sempre na história dele as pessoas, o outro. E se você não tem tempo para conversar com Deus, talvez seja porque Deus não esteja na sua prioridade. Eu sei que é um pouco forte isso. Então, se você está fazendo sempre na correria, se você olhar para o seu dia e falar assim, cara, eu não falei com Deus hoje, ou eu não li a Bíblia durante essa semana, é porque Deus, infelizmente, não está na sua prioridade. Então, trate de procurar essa prioridade, porque eu tenho certeza que a partir do momento que Deus vira o primeiro lugar na sua vida, todas as coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai ficar mais fácil, a paz que excede todo entendimento estará com você, a sabedoria que vem do alto estará com você, e eu não tenho dúvida disso. Como a gente está comparando a nossa relação com Deus com a relação entre um homem e uma mulher, assim como o homem e uma mulher, depois de casar, geram uma vida, que seria um filho, através de uma relação sexual, nosso relacionamento com Deus também gera vida, e gera vida em abundância. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a nossa vida fica cheia do Espírito Santo, a gente fica com vontade de conhecer mais a Deus e essa vida se renova a cada momento, a cada oração, a cada leitura bíblica, a cada momento que Deus fala com você, a cada oração, porque a oração é você conversando com Deus e Deus conversando com você através da leitura da Bíblia. Então, a cada momento desse, você se renova, a sua vida se renova, a alegria que vem do alto entra totalmente dentro de você e é uma experiência incrível. Então, esse relacionamento gera vida dentro de você. Busque isso. Outra dica que eu quero dar para vocês é a Bíblia, como vocês conhecem, ela pode ser interpretada de duas formas. Ela pode ser simplesmente um livro, como qualquer outro, como A Cabana, como Harry Potter, qualquer outro livro, ou ela pode significar a palavra de Deus na sua vida. E você só pode entender isso se você tiver o Espírito Santo ao seu lado. E para que isso aconteça, antes de você ler a Bíblia, ore. Peça a Deus sabedoria e discernimento para entender aquilo que Deus fala com você. Porque às vezes a gente lê 50 capítulos da Bíblia, você não entendeu nada. Por quê? Você só leu mais um livro, mais um capítulo e não vai acrescentar nada na sua vida. Mas às vezes, com o Espírito Santo do seu lado, você lê um versículo e aquele versículo faz toda a diferença na sua vida, porque você conseguiu entender, você conseguiu pegar ele e colocar em prática na sua vida. E a leitura da Bíblia é exatamente isso. Você ler, você interpretar, fazer uma auto-reflexão de você, se olhar no espelho e falar assim, Deus, realmente a tua palavra diz uma coisa e eu não estou fazendo isso. Como eu posso melhorar? E a partir disso, você se tornar uma pessoa nova e fazer todas as coisas da sua vida baseado nisso aqui, que pra gente deveria ser a palavra de Deus, ou na verdade é a palavra de Deus. E aí você deve estar se perguntando, Milena, beleza, eu já aprendi tudo isso, mas por onde eu começo a ler a Bíblia? E uma coisa que eu sempre falo pra galerinha que anda comigo, para quando a gente começa alguma leitura bíblica, se você acredita que Jesus é o salvador da sua vida, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, você precisa conhecer a vida dele, correto? Então, nada mais do que você começar com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, você começando por esses evangelhos, você vai conseguir entender a história de Jesus e saber toda a história detalhadinha de como Jesus viveu aqui na Terra até os seus 33 anos.
Então, se você quiser começar, comece pelos evangelhos. Se não, tem alguns capítulos, tem alguns livros que são livros bem pequenininhos, assim, mas que tem uma coisa super profunda. Eu gosto muito de Tiago. Se você não leu Tiago, leia, porque Tiago é bem pequenininho, você lê numa noite e ele tem uma mensagem super profunda. 1 João tem uma mensagem super profunda, Colossenses também. E a partir daí, quando você for pegando gosto por tudo, você for aprendendo mais, aí você começa lá a pegar o Antigo Testamento, que é um pouquinho mais firme o negócio, e sempre com a ajuda de alguém, o seu pastor ou o seu líder, para te ajudar nisso. Existe também no mercado literário evangélico esses livrinhos de devocional, como esse aqui, eu tenho esse aqui em casa, que é o Bom Dia Amigo, que se eu não me engano é do pastor Israel Belo, que ele escreve. Isso é ótimo também para você ler, mas lembrando que isso não deve ser sua única leitura, porque esse aqui normalmente tem o pensamento de quem escreveu. E quando na verdade você poderia, você mesmo ler a Bíblia e interpretar da maneira que você acha para a sua vida e tirar suas próprias conclusões. Então eu acho que esse livrinho de devocional é um ótimo plus para o seu estudo, o seu momento com Deus. Às vezes Deus fala super através desses livrinhos. Outra dica, porque a gente sabe que tem muitos versículos, muitos capítulos, muitos livros na Bíblia, para você poder gravar algumas coisas e alguns pensamentos, é você anotar. Tem gente que não gosta de escrever muito na Bíblia, mas eu particularmente escrevo mesmo, sem pena, porque é aquele momento que eu estou com Deus e eu escrevo mesmo. E essa é uma boa dica. Se você quiser escrever na sua Bíblia, marca aquele versículo que te chamou mais atenção, marca aquele versículo que você acha que você tem que colocar na sua vida, que você tem que mudar. E se possível também, por exemplo, eu tenho muito isso. Às vezes eu estou vivendo um momento e Deus fala comigo através de um versículo. Eu vou lá e escrevo o momento que eu estou vivendo. Eu boto lá a data que eu estou vivendo. E aí toda vez que eu chego naquele versículo, eu lembro o que Deus fez comigo. Às vezes é um momento ruim que eu vivi na minha vida, mas que Deus me consolou e está lá a data. E eu lembro como Deus foi bom comigo por me consolar naquele momento. E Ele acaba me consolando mais ainda e vindo uma gratidão super, super, super maravilhosa por aquele que cuida da gente em todos os momentos. E como eu falei no meio do vídeo, a Bíblia, você pode ler de qualquer maneira ou você pode ler sempre colocando ela na sua vida. Então vale uma autorreflexão sempre que você lê a Bíblia. Você tem que se olhar no espelho, ver quem você é e quem você precisa ser diante de Deus. O que precisa mudar em você. Então use a Bíblia como uma ferramenta de mudança, de transformação, porque Jesus transforma. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Lembrando que isso aqui não é uma regra, é apenas se você ainda não vive essas práticas devocionais, que seja uma luz no fim do túnel para você, que você possa começar dessa forma e que lá na frente você perceba qual é a melhor maneira de conversar com Deus. Talvez seja de manhã que você prefira, talvez seja à noite, cada um tem a sua rotina, cada um tem um momento. Às vezes a gente nem faz tudo isso, mas numa música que a gente ouve na rádio, uma música que a gente ouve pelo Facebook, um vídeo que a gente vê no Facebook, isso acarreta várias coisas boas e Deus começa a falar com você de outras maneiras, porque Deus, lembrando sempre, Deus não está na nossa caixinha, Deus está fora dela. A gente tem que buscar Deus em outros horizontes. Deus não está no nosso nível de humanidade, Deus está bem longe disso. Deus é uma pessoa que é completamente fora da nossa caixinha. Então não fique preso a esse tutorial que a gente colocou, busque o seu próprio tutorial. Mas se você ainda não tem, vale a pena testar, vai que dá certo. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dá um like aqui pra gente, compartilha nas suas redes sociais, fala com os amigos, curta a nossa página e se inscreve no nosso canal. E é isso. Um beijo e até semana que vem. Mas, gente, é muito mais fácil falar pra câmera do que pras pessoas. O batom que a Milena está usando é um batom da Nars, eu não sei o número, mas... Obrigada, assistente. Morrendo. E nos evangelhos, que é Marcos, Mateus, Lucas e João, errei. Mateus, Marcos... Lucas e João. Ah, eu acertei, que susto. Tá certo. Ah, eu vou ter que começar de novo. Marcos, Mateus, João... Lucas! Que droga! Fala na ordem. Tá um pouco calor aqui. Quase nada. Liga esse ventilador, pelo amor de Deus, que eu tô fervendo.